Salve, galera! Começando mais um Cafofo do Black, semente na área aqui. Pra quem não me conhece, muito boa noite nessa quarta não, quinta-feira. Quarta-feira! Tô maluco, quinta-feira é o negócio do Marques. Quarta-feira de calor aqui em SP, da hora, então boa noite pra todo mundo. Recados rápidos que eu vou dar aqui para começar o nosso EP. Se inscreva no canal. Toca no sininho para receber as notificações, beleza? Se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo do Black. Galera, vai lá, se inscreva no nosso canal, dê essa moral, beleza? Quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, na descrição tá lá. De vez em quando eu apareço, a gente troca uma ideia e tem algumas novidades também, beleza? Outra coisa, se torne membro, galera. 4,99, baratinho, vai lá. E membros vão ter algumas coisas bem legais, tá bom? Olhando aqui, já tá chegando uma galerinha. Quero dar um salve para todo mundo aí que tá chegando aqui, ó. Meus grandes moderadores, Claudinha, Humberto, Nath, Rose. E eu tô vendo aqui que já tem uma galera da hora. Ó, Cláudia. Vamos lá, o que mais? Grande Edson tá aí também, nosso membro. Salve, Edson. O que mais que está aqui? Deixa eu ver. O Humbertinho, já falei do Humberto. Ingrid! Grande Ingrid também, Ingrid. E hoje é aniversário da Ingrid. Então, feliz aniversário, Ingrid. Pra você. Total. Tá bom? Então, obrigado a todo mundo que tá chegando aí. E vou falar dos nossos patrocinadores, que eu não posso esquecer. Vou falar primeiro da Bruxarina, certo? Mas antes de falar da Bruxarina, quero apresentar a nossa convidada de hoje, Juliana Rissardi, né? Isso. Muito obrigado sua presença, Ju. Que legal, prazer estar aqui. Gente, muito bacana. Agradeço demais o convite. Muito gostoso o ambiente também. O cheiro tá muito bom, o aroma tá excelente. Da hora, vamos falar disso. Tô muito feliz de estar aqui hoje pra gente poder bater um papo legal. Da hora, eu fico feliz. Ju, olha, uma fofa. E a Ju ganhou um presentinho aqui da Bruxarina. Ai, que tudo. Obrigada, adoro presente. Isso. Legal. Abre pra nós, né? Abre pra nós. O povo quer ver. Um mimo pra tu. Um mimo. Eu gostei do mimo pra tu. Adoro tu. Isso. Grande Bruxarina. Velas aromáticas. Mimo, gente. Velas aromáticas e personalizadas pra você. A gente vem aqui e ainda ganha presente. Da hora. Vem aqui jogar conversa fora e ganha presente. Olha lá. Então, galerinha, olha aí que bacana, ó. Olha! Ó! Show, hein? Nossa, que linda. Muito cheirosa. Maravilhosa. Tem umas florzinhas aqui dentro. Alfazema. Tem um cheirinho gostoso, né? Cheirinho bom, muito bom. Super caprichado. Linda. Olha aí. E uma cartinha. Cartinha. Então, Obrigada. Bruxarina, galera. Gratidão. @Bruxarina, pra quem quiser. E 10% de desconto com o cupom do Cafofo. Da hora. E, ó, bonitinha mesmo essa vela, hein? Gracinha, né? Gracinha. E o cheirinho, você identificou qual que é? Não, mas tem uma alfazema aqui dentro. Não, que cada vela eu já vi que é diferente o cheiro, né? É. Não identifiquei o cheirinho. Ah, tá aqui dentro. Limão siciliano, camomila com cristais, flores e ervas. É pra gente se acalmar. Camomila. Isso, pra gente, ó, pra conversa ficar zen. bem tranquila hoje, bem da hora. Então, Bruxarina, @Bruxarina, beleza, no Instagram. Quem quiser, 10% de desconto com o cupom CAFOFO, tá bom? Vou falar do nosso próximo patrocínio, que é a Delfragância, que a Ju, você percebeu, né, Ju? O ambiente tá gostoso. Gente, o ambiente é cheiroso, viu? Então, olha. Delfragância, fragrâncias aí personalizadas, que é o mais legal, que a Juliana, também é Juliana, a dona da Delfragância. Só a Juliana, né? Só tem Juliana. Só Juliana. Juliana vai dominar o mundo. Vai dominar o mundo. E aí, a da Juliana, ela faz meio que um mapa seu para tirar a sua fragrância, né? Algo específico para você. Ou
Por exemplo, tem gente que quer arrumar um namorado, ou quer arrumar um trabalho, e ela faz fragrâncias pra isso, sabia, Jô? Ela faz bruxaria com perfume. Bruxaria com perfume, isso. Gosto. Então, galera, Del Fragrância, lá no Instagram, também 10% de desconto com o cupom do Cafofo. Certo? Então é isso. E vamos começar nosso papo da hora. Também a convidada especial, Juju. Uma fofa. A gente já tava trocando uma ideia aqui nos bastidores. E aí eu vou começar com aquela pergunta clássica que eu faço no canal sempre aqui para todo mundo que vem a primeira vez, que é: como a espiritualidade entrou na sua vida? Porque para uns é fácil, para uns é difícil, para uns é tranquilo, para uns é maluco. Como que foi esse despertar? Como que entrou a espiritualidade? Como Nossa, começou isso aí? eu acho que eu sou mais maluca que o processo, então não posso dizer pra... Não é que não seja maluco, mas pra mim, assim, não foi maluco, sabe? Acho que foi um processo muito natural pra mim. Primeiro que, desde pequena, não exatamente na questão da espiritualidade, mas desde pequena, eu sou uma entusiasta de OVNIs e extraterrestres, né? Eu sou daquelas que, desde criancinha, eu ficava procurando OVNIs no céu. Então já começa por aí, né? Eu não Já entendi. gostava do babado. Já gostava do babado. Eu e meu pai, a gente ficava, às vezes, de final de semana, a gente ia pra São Tomé das Letras, porque ele adorava me levar pra gente ficar procurando OVNI no céu. Então já começou daí, né? Eu só não entendia a questão, né? Mais multidimensional da coisa. E só que, ao mesmo tempo, a minha família inteira sempre teve a religião católica, protestante, né? Nunca foi muito voltada, né, para essas coisas. para essas coisas. Era tudo uma coisa mais cética. E por volta de 14, 15 anos, sozinha, e eu não sei te dizer de onde saiu isso, porque eu não tinha contato com ninguém, eu comecei a me interessar por coisas místicas. Do nada, Do assim. nada, nessa época a gente ainda tinha aquela internet de carroça, né? Que não dava, cara. Era carroça mesmo. Então, assim, não era nem pesquisando, a gente não tinha acesso às coisas mesmo. E eu lembro que mais perto de casa tinha um shopping e tinha uma loja chamada Além da Lenda, que já fechou, eu não sei se abriu de novo. E aí eu ia nessa loja para ficar namorando os cristais e tudo mais, e eu sempre voltava com um livrinho. E assim, super sozinha, ia pra banca de jornal, encontrava umas revistinhas de astrologia e tudo mais, né? E começou de fato quando eu fazia trabalho de jovem aprendiz, eu estava no busão lá, e perto da minha casa vi uma plaquinha, curso de bruxaria Wicca, 15 anos de idade. Eu falei, eu desci na hora, parei o ônibus, desci na hora e fui entender o que era. E foi ali que tudo começou. Tudo começou. E eu comecei, aí eu conhecia a sacerdotisa que me guiou um tempão nos caminhos. E comecei com 15 anos de idade na Wicca. Então eu era uma bruxinha desde essa época, hoje eu tenho 35, já faz mais de 15 anos que eu venho estudando a bruxaria. Hoje eu não sou mais da Wicca, né? Que já é uma tradição da bruxaria. Mas foi tudo bem tranquilo para mim. E eu sempre tive também a questão da mediunidade, da paranormalidade, né? Hoje em dia eu já não vejo tanto, mas desde pequena eu via espírito à torta direita em casa. Eu ia te perguntar isso, Nossa. se nesse começo, né, quando você começou a estudar, você já começou as manifestações. Foi tudo muito misturado pra mim, sabe? Eu não tinha essa noção. Tanto que depois que eu fiquei adulta, cresci e fui buscar outros caminhos, eu cheguei a procurar centros espíritas, cheguei a frequentar um tempo, cheguei a frequentar centros de Umbanda, para entender também essa parte, porque era muito ostensivo. Às vezes eu estava assim na minha cama, de repente entrava um ser debaixo dela. Caramba! Eu estava na sala, eu via no corredor uma pessoa mexendo na cozinha, eu via, né? Eu tinha muito medo. Acontecia de ter medo, apesar de eu conviver com aquilo. Então era bem complicado. Eu era daquelas que tinha muita catalepsia, projeção astral, o tempo inteiro, né? Olha. Então, desde cedo, eu fui procurar isso. Sempre tive muita repressão da família em relação a tudo isso, porque não era uma coisa muito bem vista. Não se falava isso. Não podia se falar. Tudo foi muito sozinha e graças a muitas pessoas que eu fui encontrando, né? Mas a minha porta de entrada para o entendimento de tudo isso foi a bruxaria. Né? E foi aí que eu fui começando a entender tudo. Apesar da bruxaria não ter um estudo específico para a questão
de mediunidade, né? Hoje eu entendo de uma forma totalmente diferente, mas eu tive que procurar outros locais também. Mas chegou um tempo que você vai vendo que, por mais com muito respeito a todos os centros e locais, existe uma coisa muito ortodoxa, que você tem um entendimento até certo ponto nos lugares. E aí não responde mais as suas perguntas. Isso. E aí você não consegue misturar, então você fica muito em caixinhas. Então, a minha forma da busca para entender toda essa espiritualidade foi sair de todas as caixinhas e me jogar um pouquinho em cada uma delas. Fica meio que fica universal, né? Isso, encontrar o meu próprio caminho, tirando o melhor de cada uma delas, sabe? Sem estar vinculada a nenhuma delas. Da hora. E nas suas manifestações, eu gosto de falar de manifestações, que é legal. Sim. Porque todo mundo tem uns relatos. Foi tranquilo, assim, as manifestações, ou teve algumas coisas mais punks que você lembra? Eu vou falar isso primeira vez em rede pública, tá? Da hora. Bom, tem um barco pra se molhar, né? Não, assim, nem sempre foi tranquilo. Nem sempre, tem um dos casos, eu era adolescente, né? Um dos casos eu tenho um trauma até hoje, que eu sonho até hoje, que eu tinha as visões, mas muitas delas não interferiam no meu cotidiano. Era apenas visões. Mas algumas existiam manifestações físicas que você vê que chegavam para encher o saco. Caraca. Então, assim, principalmente dormindo. Eu sempre sofri, até hoje eu ainda sofro muitas vezes catalepsia. Então, assim, a gente é totalmente paralisado, né? Então, o que aconteceu comigo uma vez? Adolescente, me paralisaram na cama, no escuro, tipo, naquela hora de dormir. E quando você aí você, assim, acontece um monte de coisa, aqueles barulhos. Você ouve as pessoas falando, barulho, e aquilo te assusta, né? Te assusta demais. Só que você fica presa no seu corpo, você não consegue fazer nada. Quando eu consegui voltar, o que eu fiz primeiro? Eu corri para o interruptor, para tentar acender a luz. Acender a luz. Cara, eu não acendia de jeito nenhum. Não acendia a luz de jeito nenhum. E até eu conseguir acender, abrir a porta e sair do quarto, sair correndo, me gerou um trauma tão grande que pelo menos uma vez por mês até hoje, eu tenho sonhos em que acontecem coisas que eu não consigo acender a luz. Caramba! Cara, é muito assim... Será que você estava projetada na hora que você foi acender a luz? Eu não sei, mas já aconteceu de eu estar projetada e tentar acender a luz. Né? Já aconteceu também. De eu estar conscientemente projetada e tentar acender a luz. Porque às vezes minhas projeções, elas acontecem, tipo assim, não tava querendo, só fui. Entendi. Aí, quando eu vejo, eu tento acender a luz, mas aí eu sei que, né, eu tô projetada. Mas nesse caso, eu não sei te dizer. É uma lembrança muito distante, né? Mas eu tentava de todas as formas. E aí isso gerou, tipo, um certo trauma em mim, assim. Não é uma coisa assim, que eu conto pra você tranquilamente, assim. Não é uma coisa que, nossa, atormenta os meus dias, me desequilibrando. Jamais. Mas eu sei que gerou alguma coisa porque eu sonho com frequência. E não é necessariamente com essa situação. Eu tô sonhando que eu tô aqui no seu estúdio, por exemplo. De repente, a luz apaga e eu não consigo acender a luz. Então eu sei que é por causa daquilo, disso que aconteceu, com certeza. Sabe? E já tive uma experiência de falarem comigo através de boneca. Tanto que eu tenho... Nossa, eu não gosto de boneca, cara. Não, mas vamos falar. Eu lembro até hoje, Filme de boneca aí de criança... Gente, é real. Você é louco. Eu não sei como que eu cresci uma pessoa com sanidade mental. Mas assim, eu tava no meu quarto, tinha um monte de ursinho, boneca na minha cama e tal. E eu lembro até hoje, que era bem na época que a Ivete Sangalo tava no auge. E eu ganhei um CD da Ivete Sangalo. E eu coloquei pra tocar, era de dia, não era nem de noite, tava o sol na janela e tudo mais. Aí eu tava, e nessa época era a época que eu via muito, né? Tava muito ostensivo. E eu lembro que de repente a música parou de tocar, tava tocando aquela música assim, o seu amor é canibal. De repente a música parou. Do nada. Veio uma voz fininha, que eu não sei de onde saiu, mas eu, tipo assim, na época eu achava que era do urso. Que era a única... Sabe, você não tem noção das coisas. Se você não parar de tocar essa música, eu vou te matar. Nossa, olha. Cara, é louco. Cara, acho que isso foi uma das piores coisas que aconteceram comigo. O restante das coisas foram mais normais, viu, gente? Apesar de tudo. E o que eu fiz? Catei o CD. Eu não entendi nada.
Eu acho que isso era na cara, que isso era uma manifestação zombeteira. Sim. Eu catei o CD, eu joguei pela janela, que eu nunca mais quis ouvir na minha vida. Peguei todos os meus ursos e bonecas, coloquei num saco de lixo e falei, mãe, joga isso. Tudo Eu fora. nunca mais quis ter. Tudo capetado. Agora, recentemente, eu coleciono um monte de ursinhos, porque eu já não tenho mais medo de nada. E estou voltando com a minha coleção, entendeu? Mas Nossa, hoje eu entendo que foi uma manifestação né, física, de clareaudiência, de zombeteiro. Claramente, né? Foram perturbar a criança lá. Eu era criança, entendeu? Medo ali. Essa foi uma das coisas, assim. Aconteceram muitas coisas, mas de coisa assim, punk, assim, de filme de terror. Foram mais essas duas, assim. Nossa. Mas, nossa, a história é pra contar. 15 anos isso? Não, foi com menos idade, isso. Menos? Menos, eu era criança mesmo. Meu foi Deus menos. do céu. Maluquice. Depois, assim, eu sei que eu não dormi sozinha por um bom tempo, né? Mas com o tempo foi passando, foi amenizando. Hoje em dia é tudo muito diferente pra mim, assim, é muito mais tranquilo tudo, sabe? Tem a questão também da questão vibratória, que a gente vai se ajustando, né? Então, a gente não dá margem para espíritos zombeteiros. Não é exatamente zombeteiro, é uma forma didática de falar, né? A gente pode falar que são seres que estão, né, vivendo na ignorância, né? Que não têm o conhecimento, são irmãos sofredores que precisam de ajuda. Né? Isso. Não sabem direito o que está acontecendo. A gente fala zombeteiro didaticamente, né? Que é mais fácil de entender. Mas são espíritos da ignorância. E hoje em dia a gente tem formas, né, de se proteger contra isso. Tem a nossa questão energética, vibracional. E também a gente vai amadurecendo, né? Mentalmente e mediunicamente. E então essas coisas param de acontecer muito. Então, assim, tem coisas que não tem necessidade. Então acaba parando. Exatamente. Mas você falou que ainda hoje você tem catalepsia. Catalepsia, tenho. Porque eu falo que a galera, no geral, pelo que eu já vejo assim, geralmente tem muito mais quando você é criança, né? Uhum. Mas aí vai meio que passando quando você vai ficando adulto. Sim, não tenho. Tenho sim. O corpo, ele trava tudo. Caramba. Mas assim, não é com frequência. É muito raro acontecer, mas acontece. Mas assim, nem... Mas quando você tem, você se projeta? Às vezes sim, às vezes não. Se é num momento que eu tô, assim, muito tranquila, eu não consigo me projetar, tipo assim... Já tentei fazer técnicas do Wagner Borges, inclusive. Eu tenho facilidade. Mas se eu falar pra você, olha, hoje eu vou me projetar, eu não faço. Eu não consigo ter controle. Geralmente eu percebo que é quando o meu corpo está muito tranquilo. Quando eu estou muito relaxada, muito tranquilo. Geralmente é de manhã que acontece. Quando eu já descansei a noite de sono, por exemplo. Acordo umas 5 da manhã. E aí eu ainda estou naquele estado de preguiça, que é quando o meu corpo ainda está muito relaxado, aí acontece com frequência. E aí eu consigo projetar. Teve uma época que estava muito mais forte, assim. Agora é mais tranquilo. Até porque, eu acredito que seja porque eu também não fiz treinamentos o suficientes. E chega um momento que você não vê sentido naquilo. Tipo assim, vou projetar, mas o que isso vai ajudar na minha vida, né? Vou ficar zanzando por aí parecendo uma boba. Então... Eu acho que a falta de sentido também faz com que isso aconteça menos. Também exatamente. Acho. Agora, acredito eu que como eu já tenho essa facilidade, mesmo sem o controle, se houvesse algum tipo de objetivo e sentido para eu fazer isso, e eu, né, começasse a me envolver mais e treinasse com afinco mesmo, que isso seria mais possível. Mas né, não faz sentido para minha rotina hoje, esse tipo de coisa. Você lembra das suas primeiras, assim, projeções? Ou alguma? Putz, não lembro. Assim, das primeiras eu não sei te dizer, não lembro. Mas quando acontecia com muita frequência, tinha época que era assim, quase que semanalmente. Eu lembro que eu ia visitar as pessoas nos lugares. Geralmente, assim, quando você está projetada, você pensa no destino e você já aparece lá. Já aparece lá, mesmo que um teletransporte. Sim, né? Já consegui, assim, por exemplo, voar por cima das casas. A parte mais legal é voar. Já consegui ir para lugares, tentar provar que eu estou no lugar, mas eu nunca consegui. E eu lembro, assim, de lugares que eu fui. Já cheguei até ver seres
multidimensionais durante essas projeções, né? Mas não lembro das primeiras. Mas você já sofreu algum ataque nessas projeções? Tem uns ataques, né? Tem. Tem uma galera que sofre uns ataques. Tem. Assim, eu não sei te dizer ainda, porque assim, é muito difícil a gente distinguir o que é ataque e o que não é, porque às vezes a gente tá com tanto medo que tudo pra gente é ataque, entendeu? Então, o que dá pra distinguir é como a gente se sente depois do que acontece. Então, eu não sei necessariamente ainda te dizer se foi um ataque ou não, né? Mas eu já tive contatos de ter sido paralisada totalmente, né? E ver o ser na minha frente, que foi um Grey cinza, de olhos vermelhos, e ele me paralisou. Eles têm alguma tecnologia que consegue fazer nosso corpo se paralisar, né? E aí ele colocou a testa dele na minha testa, né? E aí depois disso eu apaguei, né? Depois eu acordei deprimida, acordei meio triste, assim. Então acredito que possa ter sido um ataque. Mas eu não posso te dizer assim que eu sofri alguma coisa tão explicitamente para te confirmar isso. Né? Eu acho que a energia comprova um pouco, mas não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza. E hoje, Xô, não sei se tem percebido, tem muito isso agora, né? Seres, vamos dizer, extraterrestres, né? Com espiritualidade, né? Tá muito forte agora isso, né? Porque antigamente não falava muito disso. Não. Né? Falava só dos espíritos e tal, né? Tipo, o Chico Xavier, os espíritos terrenos, mas agora meio que tá fundindo, né? Eu acho que tem uma junção de muitas coisas, né? A questão da ufologia, se a gente for parar para pensar na linha do tempo, como historiador, é muito recente. Começou, claro, vem muito antes, né? Toda essa noção e intuição da questão dos seres multidimensionais, a ufologia, porque a gente já tem livros de ficção científicas até no século XIX que relatam muito isso. Então, eu sou da seguinte opinião: se está escrito é porque aconteceu de alguma forma, nem que for na cabeça da pessoa. Sim. Então, a gente já tem relatos, né, desde o século XIX e muito mais antigos, se a gente for pegar, né, em pinturas de quadros e tudo mais. Mas, assim, a questão de avistamento mesmo é recente, né? Esses relatos de avistamento. A gente começou em 47. Recente. Em 47 que começou a vir relatos. Década de 50 e 60 explodiu, né? De matérias em jornais e tudo mais. Só que, assim, a questão, a gente sempre, querendo ou não, nós somos um país e grande parte da população vem de uma crença religiosa muito mais fechada. Então, é isso. O que existe é o que eu vejo e acabou. E aí a gente veio começando a contar gotas com o espiritismo, né? Com o espiritismo ficou forte também no começo da década de 20, né? Que veio trazendo também essa questão da espiritualidade. Mas sempre foi uma coisa separada. Isso. A espiritualidade é ali no centro espírita ou no momento em que você se conecta ali e acabou. Só que, assim, eles nunca levaram para esse patamar de seres de fora da Terra. Eram seres encarnados e ponto. Eu acredito que essa questão da gente se desvincular um pouco da ortodoxia religiosa, seja espírita, seja católica, seja protestante, permitiu com que a gente acessasse outros patamares de conhecimentos espirituais. Que é aí que vai alcançando as pessoas. A partir do momento em que você se liberta de dogmas, você já tem uma nova consciência e você vai se abrindo para outros tipos de acontecimento. E aí o que acontece? Começou a surgir toda essa questão de expansão de consciência, né? Nova era, nova terra, íntima, transição reforma planetária. íntima. Então, o que acontece? A ufologia, por exemplo, só a questão de investigação, catalogação, avistamento, fotografia, que é a parte casuística, ela é muito importante. Ela ela é e ela ainda vai ser. A gente precisa disso, né? Só que chegou um momento em que estagnou. A gente vê que não sai muito daquilo, né? Estagnou mesmo, porque, cara, tá, e aí? Tirou foto, tá, apareceu, ok, apareceu 50, ok, tá, mas e aí? E aí, tá? Não tem muito mais além disso, né? Então a gente vê que a ufologia, ela vem muito ligada à questão da expansão de consciência, porque ela veio para quebrar paradigmas, para mostrar que o ser humano não está só no universo,
né? E ela é a porta para a gente entender a nova terra, porque a ufologia nos ensina a ter humildade, Sim. né? Porque o homem sempre se colocou muito como o centro do universo. Então a ufologia nos ensina a ser humildes, né? Entre bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, e a gente ser só mais um ser e saber que existem outras humanidades com mais tecnologia, mais inteligente, não necessariamente com melhor moral, mas às vezes sim, às vezes não, né? Que a gente... Então, isso acaba automaticamente nos modificando como seres humanos. Então, chegou um momento em que, assim, é claro, cada um tem a sua opinião, né? Algumas barreiras têm que ser transpostas para algumas pessoas ainda. Sim. Mas não tem mais como a gente separar muito, porque é que nem o próprio General Shoa deixou essa pesquisa. Ele fala... a ciência ainda está longe de conseguir entender tudo isso. Mas enquanto a gente não entender que a ufologia está, assim, ligado com a espiritualidade, com a multidimensionalidade, a gente vai se manter estagnado. E o BO começa aí. Por Aí quê? começa. Olha só que engraçado. A gente não tem como provar isso. Como que vai ser? Ok, a casuística é mais tranquila, viu? Um avistamento, mesmo que for uma foto muito borrada, você consegue. Mas e a questão da espiritual? Como que vai tirar foto? E aí a gente vê que as coisas são mais comprovadas quando começa a acontecer em massa. Tipo assim, eu bato papo com um colega e ele passou por uma experiência parecida com a minha, que outro passou também, e você vê que as pessoas vão se modificando como pessoas. E aí você vai vendo que existe realmente um fenômeno acontecendo. A gente não entende o que é e como é e por quê. Mas existe um fenômeno acontecendo. E cada vez pessoas mais estão envolvidas nisso. E é por isso que a ufologia e a espiritualidade estão, sim, totalmente ligadas. Não, e as histórias são bem parecidas, né? São muito parecidas. Você vai pegando um no outro e fala, caramba, parece que estava todo mundo no mesmo lugar. Cara, sim. Bom, isso se não tiveram mesmo, né? Isso, porque a nave-mãe, que é uma brincadeira que a nave-mãe é grande, cabe muita gente. Não, e aí eu acho isso muito, muito legal, porque tem um amigo meu que é psicólogo, aí às vezes ele fala, não pode ser psiquiatra. Ele fala, pode ser esquizofrênico. Eu falo, mas todo mundo é esquizofrênico, cara? Toda essa galera fala, não é possível, velho. A gente não... Né? Muita gente com o mesmo relato. É porque existem limites também, né? A gente não pode falar que todo mundo é esquizofrênico e a gente não pode falar que tem gente que não é. Eu acho que, assim, tudo vai depender de uma análise, né? A pessoa não tem que deixar de procurar ajuda se realmente não estiver se sentindo bem, Sim. se não tiver, né? Não, com certeza. Não se descarta, claro, a gente, né? A medicina pode tá aí ser, pra ajudar mas a gente assim, pra caramba. Uma grande massa. Mas não, a gente não tem como dizer, nem tudo. Muitas pessoas estão no psiquiatra e o problema é paranormalidade, a mediunidade, é a questão de contato e abdução. E muita gente não está e precisa de ajuda. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Mas, assim, a gente entende, né? Porque o Conselho de Medicina é rígido com isso também. Então, assim, por mais que às vezes o médico acredite de certa forma, ele não pode passar daquele patamar, né? Igual psicólogo. Você não tem como o psicólogo também sair daquele limite. Ele acaba perdendo a carteira dele, né? Ainda existe uma coisa muito engessada nesses órgãos, no conselho desses órgãos. Então, o médico, às vezes, não vai chegar para um paciente também e falar assim, não, você está com problema, que você sofreu uma abdução. Então, é complicado para eles também. Não, né? o cara perde o emprego. A gente tem que entender essa parte também, né? Pode ser que no íntimo dele o cara é super entusiasta, né? Mas ele não vai poder falar isso. Então, isso acaba que muitas pessoas que não têm acesso a esses conhecimentos acabam acreditando realmente que são doentes. Que estão doentes, né? Por causa desse senso engessado, né? Mas cada caso é um caso. E é o que eu tava falando para vocês agora nos bastidores. Às vezes, gente, a gente não tem... Dependendo do que acontece com a gente, é difícil a gente realmente não questionar nossa sanidade. A gente só consegue... Por isso que a gente só consegue, às vezes, entender juntando um monte de quebra-cabeça. É ter que estudar muito, é ter que procurar muito, é ter que juntar, é ter que conversar com as pessoas, sabe? Só assim que a gente vai entendendo os processos, porque... Sim, é uma coisa muito inalcançável ainda. A gente se questiona, até a gente que está no meio o tempo todo se
questiona de muita coisa. Então, às vezes, às vezes tem coisa que a gente tem que deixar ali dormindo, quietinho, e falar assim, a consistência ao longo do tempo vai dizer se isso é verdade ou não. Como eu vou me sentir ao longo do tempo, vai dizer o que é ou não. Então, assim, tudo depende de muita paciência. A gente está num processo que ainda é muito tênue essa linha entre o pessoal te achar louco e você realmente estar experienciando alguma coisa, sabe? Teve algum momento, Jô, que você falou assim, não, eu tô maluca e vou procurar um médico. Chegou um momento assim, ou você... Já. Ou você falou, não, eu tô aceitando, vai, acho que é isso. Não foi assim, ó, nossa, eu tô ficando louca, ou achar que eu tinha algum problema, não sei se é assim que pode se dizer, mental mesmo, né? Mas já cheguei a querer entender tudo isso que estava acontecendo comigo. E aí, nesse ponto, que a gente tem que procurar profissionais, né, bons de fato, porque dependendo do profissional que você vai, acaba entortando um pouquinho mais eu a acho sua que acaba cabeça, piorando, entende? né? E quando eu comecei a passar por esses processos um pouco mais fortemente, principalmente na questão da ufologia, eu descobri a Casa do Consolador. Então, assim, eu comecei a frequentar a Casa do Consolador, que era um local que atuava com a espiritualidade de forma livre, né? Apesar de ter o espiritismo, a umbanda, o xamanismo, mas também lidava e aceitava a questão da extraterrestre. Então, lá eu comecei a participar de encontros de contatados, com a Margarete e com a Mônica de Medeiros. E quando eu vi que o negócio estava apertando mesmo, eu falei, eu preciso de ajuda terapêutica, que aí foi quando eu comecei. Eu fiz um tempo de terapia com a Margarete Áquila. Da hora. Então, assim, foi uma profissional que, tá naquele momento de... Não, e ela já tá envolvida ali, né, meu? É. Então aí é meio caminho andado. Sim, isso foi em 2017. Então, assim, foi uma profissional que, assim, conseguiu me dar aquela levantada, me ajudar a entender um pouco os processos, né? Depois disso, eu fui seguindo, né, sozinha na minha expansão e me distanciei um pouco da espiritualidade para entender um pouco mais. Depois voltei. E aí foi até eu entrei no círculo foi depois disso. Então, hoje em dia, eu acabo entendendo mais, assim, de forma mais autônoma e fazendo as minhas junções de quebra-cabeça. Tá, Pega uma história de cada um. Hoje você lida melhor. Muito. Com tudo. Sim. E o amigo, família? Como que fica nessa história? Não fica, né? Porque assim, às vezes tem muito amigo meu que assiste e aqui fala assim, ô Semente, você tá maluco, igual aquele povo que vai lá no seu. E eu dou risada, meu. Então... Eu dou risada, nem julgo. Eu acho que assim, é que minha família, eu sempre fui um pouco esquisitinha mesmo, sabe? Então, eles já estão acostumados, de certa forma. Mas assim, é silêncio total. Eu não deixo de postar nas minhas redes sociais. É claro. Sabem, né, o que eu estudo e tudo mais, mas... Cara, é silêncio total. É tipo assim, cri, cri, cri. Ninguém fala sobre isso, entendeu? Mas se falasse, pra me chamar de doida pra baixo, não tem conversa. Não, ixi, eu já escutei umas coisas, já falaram que eu tô desviando do caminho de Deus, que eu tô encapetado. Isso na adolescência eu ouvi bastante. Hoje em dia eu já me deixa mais tranquila assim no meu caminho. Não, eu assim, nem sabe? ligo, nem me abalo. Mas não é aquela coisa. Eu me sinto respeitada no meu espaço. Então, assim, pra mim isso é o que importa. E o que você acredita, o que vale. Sim, exatamente. Né? Então é isso, não tem essa. Não tem essa... Até porque eu compreendo também, sabe? Eu compreendo muito, eu respeito muito, porque... Nossa, eu tô longe de querer ser alguém que passa verdades para as pessoas. Muito pelo contrário. Eu acredito que a gente está muito longe de saber a verdade. Cada um tem o seu próprio caminho de expansão, de evolução, né? Cada um tem a sua missão aqui na Terra. E eu acredito que todos os caminhos, no final das contas, vai chegar no mesmo caminho. Vai chegar na fonte.
Também acho. Então, eu acho que todos os processos são muito naturais. Então, assim, se alguém vem conversar comigo sobre o assunto, eu sou super aberta. Mas eu jamais vou querer, sabe, doutrinar. Você já ouviu a palavra do extraterrestre por hoje? Não, tipo, não, jamais, sabe? E, assim, eu acredito que até as pessoas que falem que a gente é meio tantando as ideias, eu acredito que também que essa pessoa também tá passando pelo seu próprio estágio, seu processo de evolução. Então, assim, eu super respeito também, sabe? Eu acho que a gente chegou num patamar em que a gente já vive em meio a tanta briga de ego, de opiniões extremistas, que a partir do momento em que a gente aprender a enxergar o outro ser humano com a própria individualidade dele, sabe? A gente caminha melhor. Eu entender que você pensa assim, que você acredita nisso e que você tá feliz assim, e vice-versa. Cara, eu acredito demais que o futuro da humanidade é a tolerância. Eu acredito demais, sabe? Então, eu pretendo, espero praticar isso durante a minha vida. Da hora. Sabe? O lance somos todos um. Somos todos um. A gente pode até ser diferente em muitas questões, mas somos todos um. Né? Sabe o que eu queria que você falasse agora? Na verdade, nem falasse. Explicasse um pouquinho pra galera. Uma galera do chat ou pra galera que não conhece sobre do coronel. O general. O general, já foi coronel general. Um pouquinho, Pra quem não conhece, né? Muitos conhecem, mas muitos não conhecem a história dele. E ele foi bem importante, né? Dentro da ufologia. É engraçado que em outros momentos eu começo me apresentando e falando onde eu trabalho. Dessa vez foi o inverso. Eu comecei me apresentando como pessoa, os Paranauê, pra depois falar, né? Eu trabalho no Círculo da Escola. E o Círculo, ele foi responsável por acolher, né? A família cedeu o acervo do ufólogo General Shoa. Então, o General Shoa, ele foi um grande ufólogo, né, brasileiro, espiritualista, parapsicólogo, sensitivo, estudante da teosofia. Então, o cara foi um grande estudioso, né? E ele esteve envolvido em muitos casos de ufologia muito importantes, né, do nosso país, também em outros países, né? Mas aqui no nosso país ele foi muito forte. E ele deixou um legado, né? Um grande legado de muitos livros, um acervo de muitos estudos, né? Do caminhar dele dentro da ufologia e da parapsicologia, né? E desde o do ano passado eu estou cuidando desse acervo, né? Fazendo com que ele fique disponível gratuitamente para a humanidade acessar, né? Seja pesquisador, seja curioso, né? Ter esse acesso a esse material, né? Porque o pensamento do General Shoa na ufologia foi muito avançado para a época dele. Ele foi muito além do que a gente está acostumado a ouvir falar da ufologia, né? Ele estudou muitos casos de casuística, ele fez muitas vigílias em grupo, né? Teve muitos avistamentos físicos, mas ele estudou a ufologia, assim, por exemplo, principalmente na década de 60, que foi quando ele começou ativamente nisso, né? Nessa época, existiam muitos ufólogos nessa área, né? E que estudavam simplesmente a parte material e física dos avistamentos ufológicos. Então, ele chegou com teorias que misturavam com muitas coisas que ele estudava mediante a espiritualidade, né? Teosofia, o espiritismo, Rosa Cruz. Ele chegou a teorias, né? E contatos, não só de seres multidimensionais, mas também assim, telepaticamente, né? Então, ele teve muitos contatos de forma telepática. Ele chegou aí para outras dimensões telepaticamente. Nossa, que legal. Então, ele tem vários livros em que ele relata todos esses fatos. Então, ele deu um avanço gigantesco na área da ufologia, né? Ele deu a cara à tapa, literalmente falando, para muitas críticas, né? Porque não é uma coisa fácil de explicar. Sim. E até hoje, quando você lê todas as teorias dele, você fala, cara, é muito atual. Porque a gente não conseguiu avançar daquilo. As teorias, assim, são incríveis. A gente não conseguiu avançar e a gente está tentando entender ainda o que ele disse. Então, cara, tipo assim, tinha um pensamento muito no futuro.
a gente não conseguiu alcançar ainda o que ele estava dizendo. Caraca. Sabe? Da questão da multidimensionalidade, de misturar tudo isso. Até hoje, ainda existe a questão da briga, da discussão entre ufologia e espiritualista, não é? Né? Então, ele deixou pra gente um legado muito importante de estudo, né? Então... E ele teve contato, assim, fisicamente com... Ele chegou, ele chegou a ter os avistamentos, né? Ele fazia vigílias ufológicas em uma fazenda que se chamava Alexânia, né? Ficava ali em Goiânia, Goiás. E lá ele juntava grupos de vigílias ufológicas em que existiam... Já nessa fazenda, o dono da fazenda já tinha relatos de avistamentos. É como se fosse um ponto energético muito favorável para isso, né? Tá, como, por exemplo, São Tomé das Letras, Chapada dos Veadeiros. Aquele local que, né, vem fácil muito. acesso ali, né? E acredito que até seres intraterrenos também. E ele fazia vigílias e às vezes ficava meses sem ver nada. Mas muitas pessoas acabavam desistindo, mas ele sempre ia em um grupo grande de pessoas para fazer esses avistamentos. Mas sim, ele teve muitos avistamentos. Inclusive, está relatado também no livro dele, Mergulho no Hiperespaço, os principais deles. Luzes que se curvavam, tinha uma curvatura que é impossível da gente conseguir explicar. Naves que chegavam bem próximas, chegavam bem próximos deles. Mas o contato mesmo, falarem com ele ser levado para a nave, foi, em sua maior parte, em projeção astral. Né? Que foi aí em que ele começou a ter experiências totalmente diferentes. Né? Mas ele teve, sim, muitos contatos. Inclusive, ele estudava. Ele estudava muito a questão de tipologia de nave, origens de seres, tipologias de seres diferentes. Tem muitos estudos que ele tinha, e ele tinha esses avistamentos, sim, que ele achava importante, né? Mas não parava só nisso, porque ele era um contatado e abduzido. Então, ele tinha experiências totalmente diferentes que, até hoje, eu não... Assim, tirando as pessoas que foram abduzidas, a gente vê relatos, né? Como o caso Vilas Boas, muitas outras pessoas que deram relatos, eu não vejo... Não conheço ufólogos que tiveram experiências parecidas com as deles naquela época, década de 60, 70, né? Então, ele foi muito à frente do tempo dele, trazendo essas teorias. Porque geralmente o que a gente vê dos relatos da galera é tudo físico, né? É tudo físico, sim, sim. Não, o general, ele teve experiências muito fortes, telepáticas. Ele, assim, e ele canalizava também. Então, a gente tem até... igual a Mônica. Igual a Mônica. A gente tinha... Eu não sei te dizer se o processo de canalização é o mesmo. Mas eles falavam, sim. E a gente tem até áudios que ele, em todas as vigílias, palestras e esse tipo de canalização, ele fazia gravações. Então, a gente até tem publicado lá também no site uma canalização em que o extraterrestre fala por ele. Ah, é? Sim. Eu falo extraterrestre também por forma didática também, mas esse termo já tá batido, né, também. Não, mas a galera entende melhor, né? Sim, com certeza. A galera entende melhor. Sim. E você já teve algum avistamento, assim? Já viu alguma coisa diferente? Cara, ver coisa diferente, assim, fisicamente, eu posso dizer que coisa diferente eu já vi. Agora, ter certeza se era um extraterrestre, não sei, né? Cara. Porque, assim, às vezes é muito difícil. Você vê uma luzinha no céu, você... assim, você vê que é diferente, acontece de você ver um formato diferente e tudo mais, mas não chegou a aparecer, assim, tão próximo e tão nítido ao ponto de eu falar assim, realmente, eu vi. Eu vou te mostrar uma foto aqui, ó. Cadê? Vou te mostrar uma foto da convidada de ontem, a Jenny. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ela tirou... Cadê? Eu fiquei meio besta, assim. Eu já filmei algumas coisas no céu, mas eu mesma aqui já excluí. O que você acha? Olha aí, Jô. Deixa eu ver. Nossa. Assim, é uma luz. Mas tem um formato. Mas tem um formato diferente, né? Isso aqui não parece de avião mesmo, não.
Se eu visse um negócio desse, eu ia ficar encafifada. Na janela dela. Parece três bolinhas juntas, né? Eu tenho... Se eu visse isso na minha janela, eu ia ter certeza que houve um objeto voador não identificado. Com certeza. Que não dá pra mostrar aí pra vocês, galera. Coisas não vai que eu dar pra ver. avistei foram muito mais longe. Então, assim, cheguei a filmar, cheguei a tirar foto, mas eu mesma cheguei com uma época que eu excluí tudo, porque eu falei, não vou mostrar isso pra ninguém, porque isso só pode ter sido um avião, entendeu? Então, a gente não acredita, né, na gente mesmo, então não consigo te dar certeza, mas coisas esquisitas eu já vi. Eu já vi também, uma vez. O meu era formato era um triângulo. Putz. E aí era uma luz azul, amarela e vermelha. Aí ficava assim, ó. Não, aí não tem como duvidar, né? Aí eu e um amigo meu, a gente tava de carro. E a gente viu lá. E ficava assim. A gente falou, vamos seguir. E aí a gente começou a seguir a luz. Quando a gente tava, vamos dizer, achando que estava chegando próximo, fez assim, ó. Ah, então... Foi embora. Não tem como duvidar, né? Totalmente diferente a forma de se mover. Muito maluco. Eu fico brincando que tá cada vez mais difícil a gente identificar, porque é muita coisa no céu, né? É drone, é helicóptero, é avião. Eu falo assim, agora tá aparecendo, tá tendo vários avistamentos agora no sul, né? Eu brinco que eu tô em Guarulhos. Se eles resolverem aparecer pra mim, eu não vou saber se são mesmo ou não, porque é tanto avião que passa em cima da minha casa o tempo inteiro, por causa do aeroporto, que eu falei agora. É só se fizerem uma coisa muito diferenciada pra gente conseguir distinguir, né? Não, e tem o Starlink, então, assim, né? muita gente acaba avistando, né? Mas, assim, você não acredita, né? Vira as costas e fala, é só um avião. E a galera fala, se tem tanto avistamento, por que não tem uma foto da hora? Não tem, né, cara? Com um monte de celular bom. E assim, isso é verdade. Mas às vezes você vê na hora ali, sai na sua janela e vê, às vezes a pessoa fica tão nervoso que e tira a foto zoada também. Tira zoada, verdade. Né? Tipo, ó, tá desfocado. Né? Sim. Ou às vezes vê e quando vai pegar o celular já foi. Não dá tempo. Isso eu também fico intrigada. Eu falo, cara, não é possível que ninguém conseguiu uma foto eu também. decente. Um vídeo da hora, é uma grande foto, questão, né? Então, por isso que a ufologia realmente ela vem pra intrigar a gente de verdade. Você acha, Jô, toda a sua experiência e vendo os documentos lá, tudo que você já leu, você acha que uma hora vai ter um avistamento top? Sabe aquele avistamento que você vai falar, puta, galera, não tem como falar que não era? Você acha que um dia vai acontecer? Teve muita gente que já teve, né? Mas, assim, pra grupo pequeno, né? Não, mas um avistamento mesmo assim, meio que mundial. Eu vou te falar uma coisa. O que você acha? Eu já pensei muito sobre isso. Inclusive, eu tenho pensado essa semana por conta desse monte de avistamento, né? Eu fiquei muito empolgada, inclusive, com todos esses avistamentos. Muito louco, porque... né? Esses avistamentos muito aí. Muito louco. Primeiro, eu vou separando as coisas. Eu falo assim, a gente tem que... A gente às vezes fala extraterrestres, mas a gente tem que entender que existem milhares de tipos deles. Sim. Né? Às vezes a gente fala extraterrestre, mas a gente esquece que você, aqui é totalmente diferente da cultura de quem vive no norte, de quem vive no sul. Somos totalmente diferentes, né? Cada um de nós tem ideologias e pensamentos diferentes. Então não dá pra misturar tudo. Então, e aí, eu sei que às vezes cada grupo, cada ser tem objetivos também diferentes com a gente, né? Existem seres também que não querem nosso bem, que querem nos auxiliar. Existem seres que... E não tá nem aí. Tá nem aí, que quer alguma coisa da gente que a gente não sabe o quê. Então, eu fico pensando, pra gente ter um avistamento desse, teria que primeiro entender qual o objetivo desses seres com a gente, né? Porque eu também não entendo o objetivo deles aparecerem tanto, ficar nesse assim, né, e some. Eu falo, tá, e aparece de vez, né? A gente fica ansioso querendo entender, né, qual é a da cabeça deles. Então, tem que entender primeiramente qual o sentido deles aparecerem pra gente. Segundo, será que quem aparece pra gente não tem a noção de que isso geraria um caos gigantesco pra gente? Sim.
Porque geraria. Então tem toda essa questão. Eu não sei se... Eu acredito que isso possa acontecer, mas eu acho que isso é uma teoria muito conspiratória ainda. Porque a humanidade não está preparada para isso. Eu acho que não teria objetivo e sentido nenhum. Por mais que a gente... Existe a questão do nosso ego curioso. Mas não tem objetivo nenhum a gente ver uma nave. Por quê? Mesmo assim, baixa porque aí todo mundo acredita de vez. Cara, não é bem assim. Mesmo quem não acredita pode colapsar mentalmente, sabe? Pode colapsar muita coisa. Muitos sistemas no nosso planeta. Então, eu acho que a humanidade só vai conseguir ter esse tipo de abaixamento quando tiver mentalmente, socialmente preparada. Eu também acho. Exatamente. E se houver um objetivo para isso. Porque às vezes a gente quer ver tanto, mas é mais para afagar o nosso ego do que, né, para modificar alguma coisa na nossa vida de fato. Não é verdade? Não, esse lance do preparo é muito louco. Eu vejo várias pessoas no chat ou outras pessoas, queria ver um espírito, queria ver não sei o quê. Pô, mas você tá preparado mesmo? Aparecer lá na ponta da sua cama? Aí o pessoal fala, aí o pessoal fica meio duro, assim, eu não sei. Sim, é muita coisa que a gente se pergunta. É que nem eu falei pra você no começo. Tá, eu até tenho facilidade da projeção, mas o que isso vai mudar na minha vida agora? Eu ficar falando pra você que eu sei que eu fico voando aí em alma, entendeu? Tipo, chega um momento em que você tem... Quando você começa a pensar em coisas que são mais importantes pra evolução, pra expansão, pro seu conhecimento, pro seu cotidiano, a gente acaba vendo que não tem sentido. Se tiver algum sentido e algum objetivo, eu até compreendo. Mas aí eu fico pensando, poxa, se baixar uma nave-mãe agora na minha janela, eu ver aquela coisa bonita, cara, aquilo vai ser uma delícia. Vai afagar pra caramba o meu ego. Eu vou poder contar pra todo mundo que eu vi uma nave. Só que você fala assim, e aí, o que eu vou fazer com isso agora? Com essa informação, E agora? O que isso vai mudar na minha vida? A não ser eu querer ser melhor do que alguém porque eu vi. Eu vi, você não. Ou... Sabe? É mais ou menos essa é a minha linha de pensamento. Eu também acho entendeu? Isso. Acho que eu quero ver como todo mundo, mas você não tem é o momento ainda. Só que você tem que... Eu vou muito mais na linha de... Tá, mas pra quê? Entendeu? Se aparecer, falar, Marquês, aparecer agora, é nego pulando do prédio. É que nem ver o espírito. Ver espírito mesmo, Ixi. né? Tipo assim, gente, eu queria ver espírito, não sei o quê, mas, cara, pra quê? Pra atormentar a tua vida? Não, o pessoal fala que quer ver, mas na hora de ver mesmo, ninguém se borra de medo. Não. A não ser que você tenha algum trabalho pra fazer espiritual com a entidade, com o mentor, e que aquilo auxilie outras pessoas, né? O processo evolutivo que modifica alguma coisa. Mas ver por ver, acho que a gente já deveria ter passado um pouco dessa fase, sabe? Porque, querendo ou não, a gente é mais muito pro ego mesmo. É muito certeza. Mais pro ego, sabe? Com certeza. Eu acho que os avistamentos tem que ser como tá rolando. Bem aos pouquinhos, um outro, para ir preparando a galera para algo lá na frente, acontecer um negocinho um pouco maior. E eles têm, até o próprio General Showa relata no livro dele que ele conheceu mundos diferentes e tudo mais, e que explicaram para ele tecnologias que até ele, estudioso, engenheiro, não conseguiu entender. Então, assim, existem tecnologias fora do nosso planeta em que a gente jamais teria capacidade de entender. Então, assim, se existem tecnologias que a gente ainda não tem a capacidade de entender, né? Você imagina o pensamento, a moral, a ética também desses seres. Imagina os objetivos que eles tenham. Talvez a gente não consiga compreender. Por isso que pra gente, às vezes, esses avistamentos pontuais sejam tão confusos também. Sabe? Aparece, vai embora, e aparece pra quê? E não sei o quê. O que estão fazendo aqui, sabe? A gente talvez não daria conta de entender. Às vezes é meio que talvez um conforto pra gente mesmo, sabe? Pra gente conseguir continuar vivendo, sabe? A gente sabe que eles estão ali, que a gente não está só, mas às vezes a gente não daria conta de entender o que está acontecendo. Sim. Mas seja pro lado super bom, seja pro lado ruim. Mas tá aumentando bastante, tá né? aumentando bastante. Vai, Marcão.
Não tá aumentando os avistamentos? Tá aumentando. Esse aí dos últimos aí dos pilotos, meu. Bom, né? Você fala, olha, não tem como falar assim, o cara tá de conversinha, o cara viu coisa. Não. Sim. Isso, constrangimento Não, de cara, chegar a falar. olha, eu acho que isso aí é mais do que prova pra gente de que, né, tá rolando mesmo e que existe alguma coisa realmente não identificada por nós. Seja o que for. Né? Mas, assim, dá uma... Eu não acredito que venha ainda um avistamento Não, em acho massa. que agora não, acho que agora não. Eu também. acho que eles estão aparecendo agora em massa por outros objetivos que a gente não consegue entender qual é. Né? Que talvez sejam objetivos totalmente diferentes daqueles que contatam a gente, daqueles que aparecem pra gente em sonho, né? Que trabalham com curas. Não precisa ser exatamente o mesmo objetivo, né? Mas eles têm. Mas não acredito que venha em massa, não. Acredito que continue só assim, nessa coisa mais pontual mesmo. Eu também E já acho. causa um furdunço, né? Já causa um furdunço. Já deu um auezinho, né? Desse dos pilotos, já. Já deu um auezinho na internet. Você imagina quantas leis, digo assim, de sistema, quantos paradigmas que quebrariam ao ponto de colapsar a nossa existência. A gente geraria uma crise existencial gigantesca. Sabe? Principalmente religiosa. A questão de poder, o nosso sistema de poder do planeta inteiro. Você imagina? Onde colocaria todo esse sistema, todos os sistemas religiosos? Por isso que eu acredito que existem sim até acordos que a gente nem imagina, mas isso não interessa a ninguém que a humanidade saiba. Até na década de 70, 60, 70, com muitos avistamentos, vazava fotografias e reportagens e relatos, e depois vinha governo abafando tudo. Abafando. Né, colocando todo mundo como doido, mentiroso e tudo mais, porque isso não interessa. Né? Os astronautas estão aí também falando, né? Estão tudo bem, já estão abrindo a boca. E muita gente silenciada, né? Sim. Estão tudo falando. Aí os caras falam, mas tá tudo velho. Fala, mas os caras viram coisa, hein? Mas tem um protocolo, não tem? Acho que depois de 30 anos, não é isso? Os caras podem falar. 50 anos nos Estados Unidos. Mas ainda não falaram tudo, não, né? Ninguém soltou tudo não, porque eu acredito que tem muita coisa aí pra ser falada e talvez a gente não viva pra saber. Eu não tenho esse entusiasmo de conseguir saber muita coisa nessa vida ainda não. Por isso que eu acho que tem muita coisa que a gente acaba descobrindo por nós mesmos, sabe? Pelas nossas próprias experiências, pelo contato dos outros colegas, como eu falei, o quebra-cabeça. Porque se a gente depender de um sistema pra vir falar pra gente, olha, gente, acontece isso aqui é verdade, isso aqui é real. Não. A gente morre seco, entendeu? Vai morrer seco, não vai rolar. Isso aí não vai rolar. Podem não ser os mesmos seres. Sabe? Podem não ser os mesmos seres que vêm contatar a gente, que vêm, né, trazer a expansão e muitas outras coisas. Mas a gente acaba, de certa forma, já não conseguindo mais negar que existe vida, né? Fora do nosso planeta, multidimensionalidades e tudo mais. Não, isso não tem como negar, não. Não tem. E outra, se você ficar falando muito, o cara que fica falando muito é silenciar. Sim. Né? É o que aconteceu lá no canal do Ventura, que foi o soldado, fez a entrevista com ele lá do caso Varginha, que pegou o ser, acompanhou, depois de 2 semanas, pediram pro Boaventura tirar o vídeo. Tem que desmentir tudo. Rolou, ele teve que tirar. O soldado pediu pra ele tirar o vídeo porque ele foi ameaçado. Sim, porque assim, o vídeo tava bombando, né? O cara falou, tava lá, eu vi. A gente não tem ideia realmente do que movimenta tudo isso. São acordos, sim, que a gente não tem noção. Pra realmente ter todo esse silenciamento. É como se fossem sociedades secretas mesmo, Isso sabe? aí é verdade. Em que a informação fica num núcleo e não pode ser passado pra fora.
É que também eu penso, meu, é que nem a gente tava falando, se essa informação também ficar espalhando, e a galera fala, o governo tem que falar. Mas aí entra no que a gente falou, muita gente não tá preparada. Não tá. E vai causar caos no negócio. Eu acredito que existe todo um jogo de interesse. Sim. Tem todo um jogo de interesse, seja ele político, seja ele social. Mas também existe a questão de que a humanidade não está preparada. A gente sabe que tem gente que, por exemplo, acredita cegamente nos dogmas religiosos, no que a Bíblia prega. Aquilo ali, se você traz um novo paradigma de que nós não somos, né, únicos no universo, de que existem outras vidas, outras tecnologias, outras inteligências, aquilo ali destruiria a vida de uma pessoa. Sim. Certamente. Então, acho que para esse tipo de situação a gente tem que estar com a mente muito preparada. E a gente nem sabe o quanto a gente tem que estar com a mente preparada para isso. Às vezes nem eu e você, que às vezes tem essa consciência, talvez esteja preparado para, de fato, alguma verdade. Porque a gente às vezes imagina que verdades sejam. Mas será que a gente está preparado para realmente uma verdade mesmo? Que a gente, essa é a você pergunta. entende? Porque às vezes a gente são coisas que não estão no nível do nosso entendimento. Mas ó, eu peguei um amigo meu, evangélico, peguei ele, fiz ele pensar. Que ele falou, ele falou assim, se você acredita mesmo, semente, que existem outros seres, o Deus não falou que a gente é a semelhança dele? Na Bíblia lá. Falei, beleza. Eu falei, e se em outro planeta, esse nosso mesmo Deus criou a imagem dele na semelhança daquele ser? Você não sabe. Se Deus é tudo, então ele pode ser o que ele quiser. Então aqui tem essa semelhança TS, em outro planeta ele tem uma outra semelhança. Pois é. Ele falou, opa, verdade, não pensei. Eu acho que no nível tridimensional, quadridimensional que a gente não tem capacidade para entender a fonte criadora. Não, o todo. Não. A gente não tem capacidade para imaginar que nós somos a semelhança dele, né? E até porque eu não acredito que tenha forma. Eu também acho que não. Entende? Eu acho que é uma coisa muito mais complexa. É muito complexo de explicar. E... Interpretação. Sim, tem muitas questões de interpretação. Não, até porque tem muitas coisas que tem que ser ocultadas mesmo para conseguir manter o sistema, né? Manter a galera tranquila. Exatamente. A gente sabe que o Vaticano tem conhecimento de muita coisa, por exemplo. Eles contrataram lá, né? Os ufólogos, não foi? Sim. Aí você fala, por que o Vaticano está contratando? Mas eles protegem muito conhecimento também. Muito. Não, lá deve ter coisa pra caramba. Entendeu? Aquilo. Eles às vezes, sabem que às vezes interpreta realmente de uma forma que entenda que existem, né, outras vidas, mas não pode também expor, porque isso, cara, quebra séculos de dogma. É muito complexo tudo isso. Não. Não tem como falar sobre isso, né? A gente entende que não tem. Não, os caras não. E tem toda a questão da ciência também. A ciência... Da ciência também questionar toda essa questão de outras vidas, que nem... existe essa grande busca de vida, chegaram a Marte e estão ali, né? Lutando para encontrar vida, mas a ciência não encontra justamente porque eles estão procurando formas de vida como a nossa. Isso. Que precisa de um planeta como o nosso, né? Água, oxigênio e tudo mais. Só que a partir do momento que a gente conseguir entender que nem todos os tipos de vida precisam de tudo isso para sobreviver. Pode ser outras coisas, né? A gente começa a expandir o nosso pensamento. Isso.
né? Que podem sim existir seres e humanidades totalmente distintas da nossa, com outras formas de vida e não necessariamente com as mesmas necessidades, né? Acho que a nossa forma de vida é baseada no carbono, não é? No carbono. Aí fala, eu já vi a galera falando, né? Não, tinha que ser no carbono, mas pode ter outras no silício. Né? Sim. Entendeu? Tem, não pode. A galera se apega muito aqui, né? Sim, se apega muito aqui. Mas é uma coisa que eu compreendo, porque é difícil realmente de provar e de você estudar uma coisa que está fora do seu alcance. Né? Mas ter esse pensamento de que podem existir outras formas de vida em outros meio ambientes, isso expande a nossa questão para além, né? Expande um pouquinho. Pode ter um planeta que o Exatamente. pessoal vive, respira gás carbono. A gente já tem, né? a ciência já vem estudando as questões energéticas. Né? Já é um grande avanço a gente estudar que tudo é energia, né? Que tudo é energia. E a gente não consegue, ainda é muito difícil estudar tudo em relação a isso, porque é uma coisa que é intangível ainda. Né? Não, esse então, lance de energia é muito maluco. É um grande avanço. Mas você imagina quanta coisa que não tem além disso, né? Existem seres muito menos densos do que a gente, com outros tipos de matéria, né? Então, realmente fica muito difícil de estudar. A gente teria que ter uma tecnologia muito mais avançada para conseguir estudar esse tipo de situação, esse tipo de ser, fenômenos. Né? Então, é super compreensível. Mas a partir do momento que a gente já tem essas possibilidades na mente, Sim. Né? Tudo se modifica. Mas acho que esses lances da tecnologia, acho que só os bambambam, hein? Deve ter umas tecnologias top. Sim, Pro povão aqui é só merreca, só as pau da panela. É total, gente, imagina, tem muita tecnologia que a gente não tem nem noção. Eu conheci uma moça, ela foi até convidada lá no começo do canal. E ela é esposa de um soldado americano. Aí ela falou pra mim, semente, meu marido já viu coisa, hein? Viu muita coisa lá. Ela falou, quando eu casei com ele, eu tive que assinar um contrato de silêncio. De confidencialidade? Por 40 anos, Jô. 40 anos, meu. É muito tempo. Ela falou, deixa eu falar. Ela falou, sabe esse celular aí que a galera usa aí, que a gente conversa por vídeo? Falou que eles já usavam isso aí lá nos anos 70. Caraca. Falou, a galera não sabe nada. Dá um comichão, né? E ela falou assim, o meu marido é o soldadinho. Soldadinho. Ela falou. E ela falou que meu marido é pequenininho. E já viu uns negócios, hein? Imagina a galera que tá no alto escalão. Então tem muita coisa aí que a gente não sabe, né? Aí eu fico pensando, depois que ela falou, eu falei, mano, a gente é nada. Cara, tem muito. Assim, na minha pequenez, não se tratando de ufologia, mas eu já trabalhei com muitos acervos, por exemplo, em que eu tive que assinar termos de confidencialidade. Imagina. Né? Tipo, informações em documentos em que eu não posso revelar e não vou revelar nunca. E só quem tá ali no meio sabe. Então você imagina que isso não existe também na questão da ufologia, de espiritualidade. Sim. Tem muita coisa que a gente acaba não tendo como soltar. E a gente soltar implica em, né, em muita coisa. Se soltar, em leis. A galera vai atrás de você. Em leis inimagináveis. Né? Pessoal, os homens de preto. A gente tem que. Por isso que a gente tem que viver no nosso cantinho, na humildade, entender nossas próprias experiências e trocar entre nós, porque é o que sobra pra gente. É o que nos resta. Não, com certeza. Galerinha, dá um toque pra vocês. Aberto para perguntas. Então, quem mandou pergunta, manda de novo agora. Porque eu vou ler as perguntas aqui pra Ju. Tá bom? Então, mande perguntas de novo. Porque se mandou, tá lá em cima. Eu não vou achar. Tá bom? Deixa eu falar. Quem manda superchat tem prioridade no sentido que vai passar na frente. É isso. Não que eu não vou ler outras perguntas. Senão o pessoal não entende. Tá? Vamos lá. Tem a primeira aqui da Flávia.
E ela fala, Ju, comenta um pouco mais sobre canalização. Flávia. Flávia. Flávia, ó. Ela falou pra você comentar um pouco de canalização. Então, eu não entendo muito do assunto, porque eu não canalizo, né? Mas a canalização, existe a incorporação, né? Quando são seres desencarnados do nosso próprio planeta, né? Que nós denominamos como os espíritos. A canalização, não é tem outro nome também, mas isso é a forma mais didática. É quando o ser, ele acopla, né? Ele aciona, eu não sei, a Mônica de Medeiros é muito melhor com isso, eu garanto para vocês, né? Ele usa um sistema na pessoa em que ele não incorpora, ele não substitui o espírito da pessoa como acontece na incorporação. E aí ele utiliza o cérebro e a corda vocal, né? Por exemplo, no caso da Mônica de Medeiros, a Sheiliana, ela não é um espírito, ela é um ser extraterrestre vivo, encarnado. Ela está na nave dela, então ela projeta a consciência dela, a consciência dela projeta e ela consegue acoplar na Mônica e a Mônica vira um canal. Diferente de quando são os espíritos encarnados, que aí ele substitui, ele acessa, né, quando existe a incorporação, porque os espíritos também podem falar telepaticamente, né? Então existe a incorporação que o espírito domina o corpo do médium. Isso. Meio a canalização troca, né? Não, meio que troca. Nesse caso, não é uma troca, mas ele acessa o sistema, né, do médium para falar por ele, mas não necessariamente esteja desencarnado. Você pensa, é muito louco, mas, né? Assim, tem muitos vídeos da Mônica de Medeiros que falam, que ela explica exatamente com os termos, assim, até bem técnicos, que dá pra entender bem legal sobre isso. A última vez que eu falei com ela, eu falei pra ela vir com a Sheiliana, né? Com a Sheiliana. Uhum. Ela falou que vai vir. A energia é fortíssima. Nossa. A energia é fortíssima. Aí eu falei, vamos bater um papo. Antigamente, engraçado que antigamente, quando você pega vídeos da Mônica de 2016, você vê que a voz dela é até metálica. Verdade. Porque não existia tanta a sintonia entre o médium e o extraterrestre. Então a voz dela saía até metálica. Aí agora, com mais afinidade, a voz já sai de forma mais comum. Mas você sabia que eu comecei a acreditar na canalização depois da Mônica? Da Mônica. Antes eu não acreditava muito, não. Uhum. Eu ficava, sei não, isso aí, hein? Mas depois que eu comecei... Cara, existiu, teve até um... Acho que foi quando começou realmente a ter mais visibilidade essa questão da canalização. Foi acho que, eu não sei se foi 2017 ou 2018, que a Sheiliana deu uma palestra no final de ano, em que ela fez uma ativação em massa. Caramba. Até muita gente deixou de comer carne, inclusive eu nessa época. Muita gente foi ativada para a consciência multidimensional através dessa live. Que foi até aí que elas começaram a ser mais conhecidas também. E foi muito importante. E aí, da hora isso, hein? Sim. É uma palestra, eu acho que é 2017, é só procurar no YouTube que tá lá, é bem legal. Sheiliana 2017, acho que foi 2017. Bacana. 2016, 2017, 2018, algum desses três. E é muito louco isso aí, porque assim, isso eu lembro, desde quando eu era novinho, eu sempre achei que não era só esse negócio de religião, sempre achei que era algo universal. Sim. Sempre. Aí eu assistia, tipo, Star Wars, Jornada nas Estrelas, eu falava, é isso aí, ó. É um monte de gente, é um monte de ser, não tem só a gente. Sim, a questão é que, assim, a gente ainda... Muitas pessoas ainda precisam da religião. A gente ainda precisa da religião por muitas questões éticas, morais, sociais, né? Mas a religião em si, ela poda muito a gente desse tipo de entendimento. Sim. Poda demais. Então, a gente começa realmente a entender quando a gente entende que a espiritualidade não é um templo. A gente não precisa estar necessariamente dentro de um templo para exercer a espiritualidade, né? Nós vivenciamos a espiritualidade o tempo todo. Isso. Inclusive até a questão da mediunidade. Existe a mediunidade, em que a gente depende de outros seres para falar
por nós, a gente depende de uma entidade, né, ali. E a paranormalidade. Todo ser humano é paranormal. Todo ser humano tem paranormalidade. Alguns com umas faculdades mais desenvolvidas, outros não. Que é diferente da mediunidade. Que é diferente da mediunidade. A paranormalidade não exige que uma entidade, um ser, esteja com você. A paranormalidade é inata ao ser humano. Nós temos faculdades psíquicas dentro de nós. Né? Alguns mais desenvolvidos, outros não. Mas é comprovado que todo mundo com treino, por exemplo, pode sim fazer uma comunicação telepática. Sim. Pela questão da paranormalidade. Para algumas pessoas é mais difícil, para outras não. Né? Então todos temos essa questão. E isso a religião pode um pouco a gente. Dá uma podada. Os caras exatamente. Vai lá e já corta. E a gente sabendo disso, fora de uma caixinha de dogmas, a gente transforma o nosso cotidiano, porque a gente vira um ser integral. A gente vive a espiritualidade no nosso dia a dia. A gente acorda sendo uma pessoa espiritual. A gente vai trabalhar sendo uma pessoa espiritual. Sim. A gente não guarda na gavetinha e vai trabalhar. Então isso modifica todo o nosso cotidiano, sabe? A nossa relação com nós mesmos, com o universo e com o nosso próximo. Não, com certeza. Bora para mais uma? Céu Azul. Céu Azul está sempre aí. Deu uma sumida, mas apareceu de novo. Pergunta para Ju. O que você acha sobre Nibiru? Cara... Nossa, esse foi um tema aí uns meses atrás, né? Nibiru, do planeta lá escondido. Planeta 9, né? Eles falam. Sei lá. O novo planeta escondido. Você sabe disso? Eu já ouvi essa história várias vezes. É o planeta escondido. É o planeta escondido. Sinceramente... Banda. Eu acho que existe muita teoria da conspiração. Eu acho que é muita teoria da conspiração. Acredito que tenham seres, sim, desse planeta, mas acho que é teoria da conspiração. Eles falam que o Nibiru tem os Anunnakis. Sim. Os Anunnakis veio de lá. Não sou muito estudiosa disso. Eu também não. Mas acredito na teoria da conspiração total. Você acha? Acho. Eu acho que é tipo assim, é como se a ufologia sempre tivesse a mesma história repetida, sabe? O tempo todo. Entendi. Vamos deixar rolar, né? Porque o povo fala bastante isso aí. Cláudia Barreto, minha moderadora, ela pede para a convidada a falar de suas experiências com ETs. Eu já falei um pouquinho. Ela falou aqui. Ela falou um pouquinho. Eu tenho várias experiências. Eu já, assim, meu contato mesmo foi através de projeção, que foi quando eu projetada, né, houve a paralisação do corpo e apareceu para mim um Grey marrom de olhos vermelhos e colocou a testa na minha. Né? E isso foi um tipo de contato. Eu não sei te dizer o que aconteceu depois que eu apaguei. Eu já avistei também, mas de forma não física, seres brancos, assim, leitosos, que eu não sei dizer que tipo de seres que eram. Né? E eu, particularmente, né, sempre que trabalho com processos de cura, como reiki, sintonia, meditações, eu percebo que quando eu estou tentando ajudar o próximo, me acompanha um ser insetoide que eu vejo mentalmente. Eu brinco que eu não sei o nome dele porque ele fala bzz, 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 comigo. Eu não entendo a linguagem dele diretamente, mas telepaticamente ele sempre me passa coisas assim muito boas e positivas. Então eu sinto uma energia tão elevada que é difícil eu explicar que não seja simbolicamente. Não dá para explicar com palavras a elevação dessa energia, sabe? E ele parece assim um grilo gigante. Tem umas garrinhas assim. Nossa. E geralmente ele coloca as mãos assim no meu ombro. E ele tá sempre ali, eu percebo nesses processos de cura. Então eu acredito que seja, não tá o tempo todo comigo, mas eu acredito que seja um mentor para esse tipo de processo. Da hora. Né? E
Mas assim, eu já cheguei naquela fase, gente, em que assim, já não pergunto mais nome, já não tento entender de que planeta que veio. Gente, eu sou totalmente alienada disso aqui, sou de tal planeta. Gente, eu acho isso muito desnecessário. Porque não vai mudar, é não sério, vai mudar, gente, né? eu não tenho memória boa. Se o ET vier falar pra mim que é do planeta XYZ, eu não vou lembrar, cara. Então, isso assim, tá tudo bem. O importante é o processo, sabe? Ele tá ali comigo quando eu preciso ajudar alguém. Ok, eu não me assusto com o formato dele. Ok também. Então, assim, isso que é importante pra mim, entendeu? Da hora. Então, falando em formato, agora imagina um desse aparecendo pras pessoas. Não dá. Então, mas tem... Não vai, a galera não tá preparada. Eu já ouvi muitas histórias que eles se apresentam até em centros espíritas como mentores formatos humanoides. Humanoide, eu já ouvi falar também. Porque pra não assustar as pessoas. Porque existe realmente também um preparo mental pra você entender que um grilo é o seu mentor, entendeu? Meio... não é tão fácil de explicar. Não é fácil de explicar pra vocês que tem um mentor que eu vejo mentalmente, que tem esse formato, entende? Não é fácil. Sabe por quê? Porque a galera só imagina mentor. Não, ele não parece exatamente como um louva-a-Deus. Gente, ele é uma mistura de vários insetos, assim. Ele parece um louva-a-Deus, mas ele não é exatamente um louva-a-Deus. Ele é uma mistura de grilo com louva-a-Deus, com uns cascudos que parecem um besouro, assim, sabe? E sabe o que eu vejo que a galera gosta de... Sabe qual o tipo de mentor que a galera gosta? Tipo Saint-Germain. Loirinho, olho azul... Mas ninguém quer um outro mentor. Não... Gente... A galera só quer esse mentor. Até agora, eu já vi muitos, assim, inclusive em projeção, todos em projeção, em sonhos, assim. Gente, nunca apareceu loiro de olho azul, não. Nunca. Não, é só a galera gosta desses mentores aí. Não. Mas existe... eu também tenho muito essa questão dessa cultura de, que eu contato arturianos. Que eu contato... Ixi, aí tá cheio. Aí... siberianos, não sei o quê. Aí eu falo... Os felinos, ok. É legal saber, é legal entender. Só que eu acho que a gente, dependendo do nível, a gente passa um pouco do limite e isso vai pro ego. Não, porque eu recebo arcturianos, eu acho que aí leva muito pro ego mesmo. E eu sou o tipo de pessoa que eu tenho um ranço com ego, entendeu? A gente já falou isso aqui. É lógico que todo mundo tem o seu nível, todo mundo tem o seu nível de ego e eu não estou me tirando disso. Mas aquilo que eu tenho consciência, eu tento evitar. Porque senão a gente se apega demais é arcturiano, mas a gente não se apega ao que ele veio ajudar a gente, ou qual o propósito, qual a missão, sabe? Qual é o que esse irmão está fazendo junto com a gente, sabe? Porque senão a gente cai nesse paradigma até aqui do planeta Terra. Porque é de tal país, é porque é de tal cor, é porque é de tal sexualidade. E então, a gente acaba transpondo essa nossa mentalidade humana para os seres multidimensionais também. Então, acaba desfocando um pouco do propósito. Com certeza. Ninguém quer falar que o mentor é um bicho feio. Não, entendeu? Não. Até porque o que acontece é que nesses lugares os nomes, se existem nomes, são absolutamente outros. Ou totalmente outros. O que você está falando é o que eu estou falando para ele. A diferença de quem tem contato ou não é exatamente isso que você está falando. Porque não importa. Perguntam, mas como é que você não sabe o nome de onde? Sim, às vezes você acorda com bagagens de informações. Só que não é assim, gente. Não funciona assim, eu dormi e acordei com um livro inteiro na cabeça e eu sei falar inglês. Não é. É muito sutil. Eu fui dormir... Eu geralmente, assim, vou dormir com uma dificuldade. Tipo assim, não sei como que eu vou vir aqui. Gente, eu sou muito tímida, acreditem. Como é que eu vou no podcast amanhã falar ao vivo da minha vida que eu nunca falei pra ninguém? E aí você acorda, você sempre fez aquilo. Totalmente... Nossa, imagina. Corajosa. Isso foi uma forma didática. Mas às vezes você acorda com bagagem de informações que você não sabe de onde veio. Então, essa é a parte importante. Ou você acorda com um super bem-estar, uma vontade de ajudar, com uma experiência de comunhão diferente. Você acorda com vontade de ser melhor para o planeta. Aí, esse tipo de situação que importa. Não é necessariamente o nome.
Se você souber o nome, ok, uma quem informação você foi, a mais. né? Mas Ou quem não, foi. mas a gente às vezes realmente, eu tô falando isso, eu não tô generalizando, mas tem muita gente que se apega ao nome, à cor, ao formato, à cor dos olhos, e eu acho que a gente transpõe isso um pouco, o que a gente é como ser humano aqui, que a gente tem essa questão de você assim, eu sou assado, a gente leva isso pra eles, e aí a gente tá fazendo tudo errado de novo, sabe? Sim. E eu já escuto demais isso aí. De mentor ou de reencarnação, então. A gente até comentou em numa outra live. Todo mundo foi alguém da hora. Até porque, assim, eu tenho que falar, eu não sou especialista em tudo isso. Eu estou falando aqui das minhas experiências pessoais e a minha forma de pensar, né? Eu tenho um contato muito amplo porque eu trabalho nesse meio, né? Trabalho com o acervo desse meio e estudo muito, mas na minha perspectiva, então eu acumulei muitas informações. Então eu não sou um especialista para falar para você, mentores tem que ser assim, 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 assim. Mas na minha visão, eu acredito que a gente faça mais do mesmo quando a gente foca, né, só em nomes e de que planeta veio. A gente acaba virando essa separatividade que rola aqui no nosso país, inclusive acontecendo recentemente. Sim, sim. Ó, teve um convidado que chegou aqui, o Paulo Frutuoso, que eu fiz com ele falou, eu fui um carrasco. Fazia tal coisa, por isso que nessa vida hoje eu vim como médico. Eu fiz muita maldade. É difícil a gente admitir que a gente foi mal. Porque, ó, eu não falei aqui sobre isso hoje, mas eu sou bruxa, né? Eu sou bruxa natural, né? Sou das ervas, dos cristais e tudo mais. E eu tenho muitas amigas do meio, muitas amigas bruxas e no meio da bruxaria, toda a bruxa foi queimada. Isso. Na fogueira. Toda bruxa sofreu com o inquisidor. Não vou negar que eu já pensei, nossa, fui queimada, né? Meu ancestral foi queimado, eu fui queimada numa outra vida. Hoje eu já tenho a consciência para falar, cara, eu vim bruxa nessa vida para ter consciência do que foi ser uma mulher na época inquisitorial. Quem te disse que eu não fiz crueldades com uma mulher numa vida passada, entende? Eu não posso garantir, eu não tive essa experiência, mas eu não posso descartar isso. Eu não posso me colocar mais como vítima da sociedade e falar, ai, eu fui queimada numa vida passada, ou eu fui princesa numa vida passada. Não, eu posso ter sido a pessoa que fez a maldade ali. Com certeza. A gente não tem como garantir, né? Mas a gente tem que ter a humildade de falar que a gente também... Nós somos seres perversos e que a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para ser pessoas melhores. E ainda bem que a gente tem essa consciência de hoje, nós podemos ser seres melhores. Ter essa chance, né? Ter essa chance de se melhorar. E mesmo quando a gente já tem essa consciência, a gente está longe de sermos evoluídos, né? A gente não é nem 1% da evolução que a gente deveria ter, cara. Quando alguém fala pra mim que é evoluído, fala, oxi, não tem como. Você tá evoluído e tá aqui com nós? Não, gente. Não, para com isso. Se a gente para pra pensar no todo, a gente vê que a gente não é nem 1% ainda. Que a gente ainda tem muitos pensamentos egoístas. A gente tem muito o que entender ainda nessa vida. Não, com certeza. Geral mesmo, sabe? Vamos pra mais uma, Ju? Nossa, as perguntas acabam virando outras, né? Tipo... Não, esse é o lance, A Flávia fez uma, deixa eu ver se eu pego de outra pessoa aqui pra não repetir. Vamos lá. Ju, essa é do Bira, grande Bira. Boa noite. Ju, será que não tem muitos espíritos zombeteiros vendo esse momento propício e estão se passando por ETs? Cara, não pode dizer que não, sabe? Sim. Eu não posso, não se pode dizer que não. É impossível dizer que não. Eu acredito que nós estamos numa fase, inclusive, em que existe sim muitos... existem os espíritos ignorantes, existem espíritos trevosos que trabalham ativamente para o mal, como magos negros e tudo mais. A gente não tem nem dimensão da maldade. E sim, eles podem estar se passando, né, por outros seres e tomar formas diferentes. E a gente... a princípio, a gente não tem como saber exatamente quem é quem. Sabe uma coisa muito boa, né, que um grande sábio já disse há muito tempo, a gente conhece o ser pelas suas obras. Sim. Então, assim, gente, não adianta a gente ser imediatista
e achar que eu vim aqui, um ser veio e falou coisas educadas pra gente e fez uma coisa ali maravilhosa, um bem, que é aquilo. Tem muita coisa que exige realmente paciência e tempo. É a famosa consistência ao longo do tempo. A partir do momento em que você está vendo um ser, trabalhando com um ser, e você vê que aquelas obras não são para você, não são para você acumular fortuna, para você se crescer em cima de ninguém, para fazer nenhum tipo de maldade. Você vê que é uma coisa, né, em prol do outro, em benefício do outro, em pensar na coletividade, você consegue fazer essa separação. Você sabe, a gente tem como ter a ética e a moral para saber o que é certo e o que é errado. Então, a gente começa a entender quem é quem nesse sentido, entendeu? Então, dá pra você perceber ao longo do tempo. Não há máscaras que não caiam. Sim. Não, dá sim, dá sim. E sem contar, para os mais sensíveis, que a energia conta demais. Existe a questão das obras, mas existem as energias. Você sabe como você se sente depois de ter um contato. Você sabe como você se sente depois de ter, tipo, uma conversa mental com um mentor, de ter feito um tratamento espiritual. Se você vê que tá ruim, tá pensamentos horríveis, atitudes horríveis, é porque tem alguma coisa estranha aí, entendeu? Não, com certeza. Boa. Vamos para uma... Galerinha, é o seguinte, se alguém quiser uma dica da nossa bruxinha, para alguma coisa, aproveite agora. Né? Algum banho, né? Alguma coisa aí para dar uma melhorada aí na vida. Porque tem várias coisas que dá para fazer, né, Ju? Tem. Nossa, banho de ervas. Cara, a gente tem que usar muito a natureza ao nosso favor, sabia? Com muito respeito. Mas a gente, às vezes, recorre a coisas artificiais, sendo que a própria natureza tem muitos benefícios pra gente. É que a gente se desconectou tanto da natureza ao ponto em que a gente acha que é uma coisa separada da gente, né? Sim. Mas a gente consegue se beneficiar demais com a própria natureza. Seja de forma física, seja de forma mental também. Não, banho, ó, eu já fiz bastante banho. Isso aí eu sou especialista, hein? Sim. Eu já fiz bastante banho para várias coisas e realmente resolve. Mas tem eu acreditar, né? Então, Ali. na verdade, assim, a magia, por si só, É tipo um combo, né? ela é um ato de vontade. É. A magia, o hermetismo tem muito relação com isso. Ela começa na sua mente. E começa com você querer e acreditar de verdade. Você pegar uma erva e jogar no seu corpo, debochando, não acreditando naquilo, talvez faça efeito, de certa forma, porque a erva tem uma propriedade ativa, né? Mas não vai fazer tanto quanto se você tiver realmente uma força de vontade, Sim. um ato mental. Não, eu acreditar naquilo, né? A gente potencializa o efeito da erva com a nossa mente, com a nossa magia. Não, isso eu tô Faz ligado que rola. faz muita diferença, assim. Com certeza. Ju, vamos lá que tem uma do... Cadê? Gabriela. Grande Gabriela. E ela manda aqui, ó. Ju, tem alguma passagem específica do acervo do General Oxô que tenha te marcado mais que você possa compartilhar? Sim, tem uma coisa que me intriga muito, que eu até, se alguém especialista aí tiver um entendimento legal, entre em contato. Tem muitas coisas que a gente não entende ainda, né? E eu, como pesquisadora, a gente acaba, às vezes, tendo que fazer realmente uma junção de quebra-cabeças nos documentos para conseguir entender uma lógica. Vem tudo muito espalhado pra gente. O General Showa, ele foi teósofo e ele teve um mentor. Ele teve um grande mentor, que foi o Mestre Moria. O Mestre Moria foi um grande mentor dele. Tá. Que deu até a missão dele pesquisar ufologia, escrever livros e tudo mais. Só que nós, réis mortais aqui, sabemos que o Mestre Moria é o Mestre Ascenso. Né? Desencarnado. Certo? E o Mestre Moria tem um templo lá, né, no Tibete. Que eu sempre acreditei que fosse uma homenagem a ele. Né? E o General Showa tem uma carta em que
conhecendo o General Shoa como eu conheço, ele não estava brincando. Mas ele redige uma carta endereçada à Índia, em que ele... pro mestre Moria. Olha. E é muito interessante, porque ele pergunta pro mestre Moria a possibilidade dele ir visitar... Conta que ele, né, teve os contatos com ele, pergunta da possibilidade dele vê-lo fisicamente. Então, essa carta, eu acredito que essa carta tenha sido um rascunho, porque provavelmente a original foi enviada, né? Então, isso me intrigou, porque eu não consegui achar respostas, né? Porque o general pediu para vê-lo fisicamente. Isso foi... essa carta foi da década de 70, mais ou menos. E eu pensei, cara, como? Né? Eu sei que existe um templo lá, né? Então, por isso que tive várias teorias, assim, né? Se os mestres ascensos, eles conseguem se materializar e tudo mais. Eu não sei explicar isso, mas isso até hoje me intriga bastante, porque eu não consegui respostas. Né? E eu não sei se houve esse encontro, eu não sei se o General Shoa chegou. E até lá, né, não está relatado em livro, mas essa carta me intriga bastante. Será que rolou, hein? Se materializou pra ele? Ia ser legal, hein? Saber. E tem tá publicado também lá no site, tem muitos relatos também de processos de curas que o general passou com mestres como o mestre Felipe de Lyon, né, com a ajuda deles também, que curas assim bem interessantes, né, paranormais, mediúnicas, tem muita coisa assim legal mesmo. Da hora. Vamos para mais uma da Rose. Oi, Rose, minha moderadora. E ela fala, Ju, fala um pouco sobre a ametista. É a minha pedra preferida. Às vezes estou com dor de cabeça e me deito, coloco ela na testa e fico uns 30 minutos. Cara, é minha pedra preferida também, inclusive eu estou com uma no meu bolso, porque eu sou grande entusiasta das pedras, dos cristais. A ametista, ela é minha pedra preferida também, para começar, pela cor. Eu sou apaixonada pela cor roxa. Segundo, pela energia que a ametista traz. Eu durmo com uma drusa de ametista do lado da cama, porque a ametista ela é muito ligada à questão da espiritualidade. E ela é ótima para a gente ter intuição, a percepções mediúnicas. Né? O roxo tem essa questão, a cor do coronário, né? Que é o acesso ao divino. Então, ela tem essa capacidade energética de potencializar poderes psíquicos. Da hora. Né? Então, ela é muito boa para isso. Então, você trabalhar a espiritualidade, a meditação, na hora que você está fazendo algum tipo de trabalho de cura, a ametista é perfeita. E a gente sempre pode potencializar o poder de um cristal, limpando ele. Então, isso serve para todos os cristais. Alguns são mais sensíveis, como a selenita, a turmalina, que não pode colocar na água, deixar muito expostos ao sol, que elas são sensíveis, elas desmancham, né? Mas a maioria dos cristais você pode deixar tomando banho de lua, lavar em água corrente ou tomando algumas horinhas de sol. E elas se reenergizam, se recarregam para fazer o trabalho em potencial com a gente. Sabe? Elas são grandes aliadas. Da hora. E elas, sem contar que as pedras por si só, elas são capazes de armazenar muita memória. Então, as pedras, elas têm memória. Então, conforme você trabalha espiritualmente com uma ametista, todos os seus trabalhos anteriores, suas meditações, orações, ela vai carregando. Ela é como se fosse um pendrive. Então, ela vai ter todo aquele acúmulo de energia ao longo do tempo. E a ametista é boa pra gente ficar andando, então? Então, eu gosto quando eu vou fazer coisas espirituais, que eu preciso ter intuições, né? Por exemplo, entendi. eu acredito eu acredito que eu não esteja aqui sozinha hoje, né? Que apesar de eu estar tendo o meu mérito e falar do meu próprio pensamento, eu também tenho seres que me acompanham, que me ajudam também intuitivamente, né?
Então, eu acredito que a ametista também me ajude muito nessa ligação e na abertura dos meus canais psíquicos. Tanto quanto a sodalita, que eu carrego também para comunicação. Né? Acreditem ou não, eu tenho muitos problemas com comunicação. Eu sou tímida. Bem, Jô. Eu sou tímida, sou travada para falar às vezes. Então, às vezes porque ela é muito ligada também ao nosso chakra laríngeo, né? Que a cor do nosso chakra laríngeo é azul. E a sodalita, ela tem essa questão da expressão e da comunicação também. Mas você tá de boa, você tá de boa hoje. Não, super de boa. Então tá bom. Não é nesse nível, sabe? Quando eu tenho que falar, eu falo. Se você pedir para eu ficar explicando como que funciona o sistema de propulsão de uma nave, aí eu vou ficar nervosa. Mas... Não, aí também é demais. Mas experiências pessoais, super tranquila. Da hora. Né? Eu também acredito que estamos numa egrégora aqui. Temos irmãos sim. Irmãos de luz, Temos, agradecer eles aqui. E acho que não só a galera de casa está vendo, mas a galera espiritual também. Tem uma galera, sempre tem um time de futebol. O nosso papo. Sempre tem. Porque assim, a gente não só aqueles que vêm para nos ajudar também, porque tem, né? Como pessoas que também vêm aprender. Sim. Tem muitos seres que vêm também aprender com a gente. Eu acredito. Então, agradecer essa galera do astral. Eu não vejo, mas tem a percepção. É uma percepção. A gente sente. Não, eu tenho certeza. Vamos para mais uma aqui. Tem aqui, ó, não é uma pergunta. É um recado para Jô. Jô é uma grande inspiração para mim na bruxaria, através do seminário dela, que encontrei o meu caminho, sigo e me autoconhecendo. Não me faz chorar. Flávia. Flá, um beijo, Flá. Da hora. Gratidão. Você também é muito especial, viu? Show. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tem uma. A Flávia também, ela mandou aqui. Não. Aqui ela tá falando do curso lá do Círculo. Depois eu queria que você falasse um pouquinho do Círculo pra galera que não conhece. Tem uma do Rodrigo aqui, uma pergunta, ó. Rodrigo Araújo. Abraço, meu parceiro. Qual a diferença entre o paganismo, o Wicca e o celtismo? Cara, olha... Na verdade, é tudo junto e misturado, né? Porque, assim, a Wicca, ela é uma religião... Ela é uma religião moderna da bruxaria. Certo. Tá? Só que a Wicca, ela é uma mistura de muitas coisas, muitas filosofias, crenças e religiosidades modernas. Por quê? O paganismo, ele vem de tempos primórdios. Os pagãos eram homens do campo que acreditavam em deuses, que viviam do cultivo da terra, né? E não tinha a questão do cristianismo ainda. Então, o paganismo vem disso. Só que a gente não pode dizer que a bruxaria hoje, inclusive a Wicca, ela tem uma linhagem igual ao paganismo de antigamente. Ela tem inspirações e se diz hoje, didaticamente, que o bruxo ele é pagão porque ele não é cristão. Então, é mais uma denominação que, por exemplo, aconteceu que a igreja denominou que todo mundo que não fosse cristão era pagão. Então, acabou ficando nisso. Mas os pagãos realmente eram aquelas pessoas que viviam do campo, o homem do campo, né? E hoje em dia se denomina quem é pagão, quem não é cristão, quem é da bruxaria. Então, assim, nem todo pagão é Wicca. Com certeza. Porque existem várias religiões não cristãs, né, que cultuam deuses diferentes. Mas todo Wicca, de certa forma, dentro dessa terminologia, é pagão. A Wicca, ela é um estilo, uma tradição de bruxaria religiosa. Então, a Wicca, ela foi criada em 1950 pelo Gerald Gardner, que foi um bruxo. Só que ele teve inspirações ocultistas. Ele teve inspirações em Aleister Crowley, do ocultismo.
de ocultistas do século XIX, teve grandes inspirações, teve inspirações de outros tipos de bruxaria, observações de vários couves. Então, houve uma mistura e criou-se uma religião. E a Wicca, ela se desmembrou em várias outras Wicca. Por exemplo, existe a Wicca gardneriana, a Wicca alexandrina, a Wicca diânica, e cada uma, por não existir um livro dogmático como a Bíblia, por exemplo, todo mundo pode criar uma tradição, entendeu? Existe dessas ramificações. Então, ela é uma religião, ela é reconhecida, inclusive, como religião. Ela tem seus dogmas, ela tem suas regras. E quem participa de um coven, por exemplo, acaba seguindo regras específicas da Wicca. Entendi. Né? Diferente de outros bruxos. O celtismo, ele faz... Nem todo Wicca também é celta. Mas, dentro da Wicca, existem pessoas que seguem panteões de deuses diferentes. Então, assim, eu posso ser da Wicca e cultuar a deusa celta Rhiannon. Ou eu posso ser Wicca e cultuar a deusa grega Afrodite. Então, é muito mais nesse nível, né, de panteão de deuses que se cultua. Entendeu? Então, o celtismo ele pode estar inserido na Wicca ou em outras tradições de bruxaria. Né? É você resgatar da melhor forma possível a tradição celta e você cultuar deuses celtas, de tradições celtas. Né? Então, é um panteão. Como existe o druidismo, a magia cerimonial, e cada uma vai ter a sua forma de bruxaria. Cada um do seu quadrado. Diferente do que hoje eu já vivo a bruxaria como uma filosofia de vida, que é a bruxaria natural. Então, eu não cultuo deuses. Eu já cultuei deuses. Hoje em dia, eu não cultuo deuses. Eu acredito... Eu acabei fazendo a minha própria forma, porque a bruxa solitária, que vive a bruxa natural como filosofia de vida, tem uma forma mais livre, né? Entendi. Então, eu pego um pouquinho de cada coisa para poder fazer os meus próprios caminhos dentro da bruxaria. Então, hoje em dia, eu não cultuo deuses, mas eu tenho uma ligação muito forte com as tradições celta, povo celta. Ouço uma música, aquilo ali me arrepia, sabe? Tenho muito respeito pelos deuses também, mas quando eu vou fazer, por exemplo, uma magia, um ritual, eu já trago os elementos da natureza e não os deuses. Né? Então, existe toda essa questão. Eu não pratico uma bruxaria religiosa. Ah, entendi. Entendeu? É uma coisa já mais voltada para a natureza. A natureza. Apesar de estudar muito em livros de bruxaria religiosa, como Wicca, por exemplo. Você assistiu Sabrina? Assisti. E aí, o que você achou? No seu olhar como bruxa? Tem muita fantasia, né? Nossa, tem muita fantasia. Na verdade, a maioria das coisas que passam na mídia em relação à bruxaria é fantasiosa. Por isso que existe muito estereótipo também. Sim, mas você não achou Eles pegam, é claro que pra fazer esse tipo de série, existe sim um estudo, eles pegam coisas. Mas assim, pra dar ibope, pra ficar uma coisa legal, precisa colocar a fantasia. Não, tem que colocar, né? senão não tem Exatamente. graça, né? Então existe sim muita. Não dá pra você querer ser bruxo e simplesmente assistindo a Sabrina da vida. Mas tem elementos ali. E tem muitas coisas muito maldosas, né, também. Então, eu achei a série da hora. Uhum. Mas eu achei que associou muito meio que as bruxas com o mal, assim, sabe? Sim, com então, Lúcifer. como a maioria, né? Mas por quê? Isso vem de uma tradição cristã. Eu não posso também falar por todo mundo. Tem pessoas que se denominam bruxos e realmente não fazem coisas muito boas. Entendi. Né? Mas assim, a Wicca, por exemplo, a bruxaria em si, né? Ela tem um preceito muito forte. Que é faça o que queres sem prejudicar a ninguém. Ou então, da própria Wicca, que é tudo que fizeres voltará 3 vezes para você. Então, ou seja, já intitula que tudo que você tem que fazer não é para fazer o mal ao próximo. Né? Eu sou da crença de que tudo que mexe com o livre-arbítrio, que mexe com o outro, já passa do nosso limite. Sim. Entendeu? Então, existe uma ética muito forte dentro da bruxaria mesmo. Mas isso não quer dizer que o ser humano não use a magia pro lado ruim. Mas essa questão da mídia trazer a bruxa como mal, com contato com Lúcifer, é uma coisa muito cristianizada. É uma coisa que vem, né, desde a Inquisição. Isso dá ibope. Né? E a gente ainda tem uma cultura que ainda que acredita que
bruxaria é coisa do mal, é coisa do inferno, né? E aí o povo já mistura com macumba e não É. entende o que é macumba e Já bota vira tudo. aquele bololô. Já bota tudo no mesmo tacho, É. entendeu? É isso. Mas o lance o que sabe o que eu achava legal? As magias. Os rituais ali, achava bem legal, assim. Tem muitos rituais desses que são feitos em magias cerimoniais, em rituais Wicca, mas não tem toda aquela coisa fantasiosa, entendeu? Assim, claro, né? É uma coisa mais sensata, acreditem. Não, é muita fantasia, mas foi bem. Mas achei muito bem feito a série. Sim. O lance dos familiares lá, cada bruxa tem um familiar. E, assim, os familiares, a gente tem os familiares. Nós bruxas temos os nossos familiares. Não necessariamente obrigatório, mas a gente cria um familiar mentalmente. Que é como se a gente criasse uma egrégora, né, mentalmente, que nos auxilia. Então, é tudo uma questão psíquica mesmo. Uma questão mental. Você alimenta... Quando você alimenta um pensamento, ele é real. É a mesma coisa com familiar. um familiar. Se você cria um ser, você alimenta e todo dia visualiza e vê ele te ajudando e tudo mais. Chega uma hora que esse pensamento se manifesta densamente e aí você consegue criar um familiar, entendeu? Ah, que legal, hein? A gente não tem ratos que furam o nosso corpo, aranhas que andam no nosso ombro, sabe? Tipo, é muito mais mental a coisa mesmo. Da hora. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui da galera. Eu acho que não tem mais. Deixa eu ver. Acho que não. Sabe o que eu queria que você falasse, Jô? Pra gente, para encerrar nossa live. Falasse um pouquinho do círculo, do trabalho do círculo, o que é e tal, pra galera que não conhece. Ah, sim. Bom, É importante, né? cara, falar do círculo é um grande desafio, até pra gente que trabalha no círculo, porque o círculo é diferentão, assim. O círculo, ele é uma escola filosófica, então nós temos cursos, né, que trabalham filosofia, espiritualidade de forma geral, né, mas de forma exoconsciente. O que é a questão da exoconsciência? É você interagir, né, o tempo todo com seres e humanidades multidimensionais. Entender que isso faz parte do nosso cotidiano. Entendeu? Então, nós temos essa cultura no círculo. Tem que acostumar a galera a isso. E acostumando. Na verdade, é mais uma questão de expansão do entendimento. Tá. Né? A partir do momento em que você realmente entende que você não precisa ver um ET para você sentir a energia do ET, por exemplo, sabe? Que você não precisa colocar a sua espiritualidade na gavetinha e sair para trabalhar. É você saber que você é um ser integral e que você é paranormal, que você consegue trabalhar com a sua intuição e você consegue usar aquilo no seu dia a dia, sabe? É você realmente não apenas usar a sua mediunidade para alguma coisa, mas sim você assumir aquela postura de sou um ser espiritualizado o tempo inteiro, né? Então, nós temos cursos gratuitos, cursos pagos, né? Que tem de tudo. O Juliano, por exemplo, o Juliano Posati, a gente tem o curso agora do Yeshua, né? Que ele traz uma abordagem bem legal sobre a história de vida de Jesus, de uma forma bem diferente. Tem o curso também aberto Mediunidade com Autonomia, que traz toda essa desmistificação de que a gente não pode desenvolver a paranormalidade, né? Então, são 35 aulas em que o Juliano destrincha todas as paranormalidades, faz uma explicação bem didática, tem os exercícios, né? Nós temos cursos dentro da plataforma também com a Mônica de Medeiros, com a Margarete Áquila, que inclusive vai ter inscrições abertas em breve. Então, assim, tem uma grande junção. E a gente é como se a gente integrasse tudo, né? Tem aulas minhas no YouTube sobre bruxaria, né? Eu explico um pouquinho melhor sobre tudo isso. A gente tem curso que fala sobre reiki, sobre mediunidade, tem muita coisa. Uma grande Exatamente. escola, né? E agora a gente também está começando com a questão de educação corporativa, porque a gente também tem uma cultura muito forte de talentos naturais, onde existe um teste, né, em que a gente faz um teste no Instituto Gallup, em que a gente
conhece os nossos talentos naturais e a gente começa a trabalhar aquilo em que a gente é bom. Ah, é legal isso, hein? Entendeu? Porque a gente tem essa cultura de sempre tentar melhorar aquilo. Eu não sei matemática, eu fico lá ralando para saber matemática. Mas não, cara, eu sou boa em pintar quadro. Por que eu não posso ser um gênio em pintar quadro, né? Então, a gente tem uma questão de desenvolvimento também de talentos naturais. E a gente está levando isso para a educação corporativa. Existem as mentorias de talentos naturais também, para autoconhecimento, para empreendimento, né? Então, é só acessar lá o site que vocês vão achar muita coisa bacana. Da hora, da hora. Ju, obrigado pela nossa Poxa, eu que agradeço. Papo. Foi da hora, show. Deixa as suas redes pra galera. Tudo aí, pra quem quiser conversar com você, te seguir, enfim. Bom, quem quiser conhecer o trabalho que já está disponível, o acervo do General Showa está quase todo disponível já também no site, de forma gratuita, em formato de curso. É só acessar o circuloescola.com. Vai acessar na parte de curso, é só fazer um cadastro lá, o login, você consegue ter acesso tanto ao conteúdo gratuito quanto ao acervo também, que é, né? E quem quiser me procurar também, tem o meu Instagram particular, ele é meio quietinho lá na dele, mas é de coração, que é o @JulianaRissardi, com 2 S, _. Boa. E o pessoal quiser uma dica pra quem quiser bruxaria seguir aí. lá, é só seguir. E tem no YouTube as minhas aulas de bruxaria, né? Tem 5 aulas de bruxaria. É só colocar Juliana Rissardi Bruxaria Círculo que vai aparecer uma playlist de 5 aulas lá. Ah, também. Da hora. Boa. Então é isso, galera. Obrigado por mais um EP. Da hora. Foi muito bacana. Obrigado para nossos mentores, seus seres de luz, nossos irmãos, toda a galera que está assistindo. Beleza? O pessoal do chat, muito obrigado. Muito boa noite e semana que vem tem mais, tá bom? Beijo do Black e valeu e é nóis. Fui!